Meu nome é Maroni, sou doutor em Fisiologia Vegetal e faço parte da equipe JCO, na função de coordenador de pesquisa em campo. Hoje nós iremos falar a respeito da fisiologia vegetal e os micro-organismos. A fisiologia vegetal estuda as funções internas da planta, desde a sua germinação, que é a semente, até o seu processo de senescência, que nós denominamos de morte. E o que seriam então essas funções? Para manter essa planta na sua plenitude, seriam as funções fisiológicas, as questões nutricionais, a questão hormonal da planta, que assim como nós seres humanos, as plantas também têm seus hormônios, que eles afetam diretamente ou indiretamente toda a questão estrutural, reprodutiva e produtiva da planta. Estudos já demonstraram que as plantas, elas possuem, tanto na parte aérea, tanto internamente, quanto no seu complexo de raiz, a presença de alguns micro-organismos, quer seja fungo e bactérias, e esses micro-organismos, direta ou indiretamente, eles podem auxiliar a essa planta. E qual seria esse auxílio? Ele pode auxiliar a planta na fixação de nutrientes, na produção hormonal, Ele pode atenuar os efeitos, do ambiente, que nós denominamos de efeitos abióticos e efeitos bióticos. Os abióticos seriam o clima, temperatura, salinidade do solo, Esses micro-organismos, eles também podem atenuar os efeitos bióticos e abióticos, O que seriam então esses efeitos? Os abióticos estão muito ligados à questão da nutrição, ou deficiência, ou excesso, a salinidade do solo e a questão do clima, ou excesso ou falta de água. E o estresse biótico é o estresse provocado por pragas, principalmente na lavoura. O efeito abiótico, nós podemos dar como exemplo a questão ambiental, sobre a falta ou déficit hídrico que acomete bastante o desenvolvimento da planta. A deficiência hídrica, que é comportado pela planta, se ela aumenta essa deficiência, causa prejuízos fisiológicos. E esses micro-organismos, atuando na rizosfera da planta, liberando alguns hormônios e alguns compostos orgânicos, eles auxiliam na manutenção e preservação da vida dessa planta, que pode acarretar a manutenção da produção ou aumento dessa produção. Como já é de consenso que nós estamos numa fase de transição do El Niño, do Laninha para o El Niño, é possível que para o ano, na próxima safra, nós tenhamos esse evento climático no Brasil. E esse evento climático, ele vem com ou a diminuição ou a distribuição anormal da chuva. Sabendo disso, é importante que o produtor se precavenha a respeito da questão climática. E os micro-organismos, eles podem auxiliar o produtor rural nesse processo. Haja vista, como foi dito antes, os micro-organismos, eles podem ajudar no crescimento e desenvolvimento dessa raiz. Raiz que cresce rápido e se desenvolve rápido, ela tem uma maior exploração do ambiente solo e ela consegue sequestrar, ou aumentar a sua produção de matéria seca, que isso favorece a planta na sua manutenção ou tolerar o efeito do déficit hídrico. Nesse sentido, alguns hormônios vegetais produzidos direta ou indiretamente por esses micro-organismos, esse é um exemplo de muitos compostos que esses micro-organismos podem fazer ou podem produzir, eles auxiliam também. Nós temos o efeito do AIA,
que é uma auxina, que ele ajuda a planta no seu crescimento e também no crescimento da raiz. Outro exemplo de hormônio que é produzido ou direta ou indiretamente por esses micro-organismos é o ácido abscísico, o ABA. O ABA, uma das funções dele, está diretamente ligada na abertura e fechamento dos estômatos. É importante que o produtor rural entenda a importância desses micro-organismos que venha auxiliar, né, na condução e no desenvolvimento da lavoura. Com isso, a aplicação de boas práticas agrícolas aliada aos micro-organismos, fazendo a manutenção desses micro-organismos no solo, pode levar o produtor à manutenção da produção ou até mesmo porque já temos dados suficientes que esses micro-organismos auxiliam no aumento dessa produção. E há essa importância que o produtor rural tem que ter em relação aos micro-organismos. E a importância dele e a função que ele exerce dentro da planta. Por mais que a fisiologia vegetal não demonstra a olho nu o que muitos de nós gostaríamos de ver, o produtor consegue enxergar externamente plantas mais saudáveis, plantas mais verdes, e que é o mais importante buscado pelo agricultor, que é a produção. Essas são as dicas JCO.